Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Camarada Comissário. Hoje eu quero fazer uma live que eu prometi para vocês. Na realidade não é uma live, é uma gravação, mas que nem por isso vai ser menos interessante deste maravilhoso telejogo tcheco Kingdom Come. Então, nós vamos fazê-lo agora, vamos fazer isso agora. Quero deixar bem claro que eu estou rodando ele neste momento no meu HD, quando na realidade o ideal seria rodá-lo do SSD. Para que isso seja possível, eu vou ser obrigado a fazer uma troca, porque eu tenho um SSD de 500 GB, só 500 GB, pessoal. No ano 2025 hoje não é nada. Você instalou um jogo, qualquer jogo, por mais medíocre que seja, ele vai ocupar no mínimo uns 50 GB no seu HD. 50 GB só para você entender. Por mais que o jogo seja pequeno, sei lá, tem uns 30 GB, mas ele vai, só os arquivos de instalação vai ocupar uns 20. Então hoje o meu conselho para vocês, se vocês forem adquirir mesmo, se vocês quiserem jogar em computador, e não só jogar, como trabalhar com gráficos de uma forma geral, por exemplo, fotografias, principalmente com vídeos aí nem se fala. Então você tem que ter no mínimo 1 tera, no mínimo 1 tera. 1 tera você vai ter o que? Você vai poder botar você pegar aqui o Warcraft, né, que acho que ocupa uns 200 gigas. Pegar um Flight Simulator da vida que ocupa uns 100 gigas. Então vai dar para botar pelo menos ali uns 4, 5 jogos. Kingdom Come não é tão grande assim, espaço claro. Tão grande quanto esses outros jogos, mas o que eu percebi aqui, ele demora muito na hora de carregar e vocês vão ver isso agora. Isso talvez torne a live um pouco mais longa, então vamos observar. Coloquei as legendas em português para que vocês entendam. No início do século XV, o reino da Boêmia é devastado pela guerra. Isso a gente já aprende no primeiro rei Venceslau, né, que é o quarto é capturado dos nobres rebeldes, seu irmão rei Sigismundo da Hungria. Sobraram poucos realistas ao lado do rei legítimo. Lembrando que eu estive na República Tcheca. Surdou, 1403. Quase esquece da minha mãe ela tinha ligado 2 noites em Praga, aí ela vai dar mais ela foi para os 3. Só que ela confundiu na hora e alugou a noite seguinte em Breslau. A gente foi alugar no Airbnb uma noite a mais em Praga. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais lugar para andar em Praga. Can't hold out against the onslaught much longer. Go and take cover with the others. Tá aqui. Exterior, então seguir para Breslau. Essa península na Polônia, existem canais, rios. Incrível, praticamente como um filme. Godwin! Esse camarada é aquele padre do primeiro. Você lembra daquele padre que vivia pregando com uma espada de madeira? O padre Godwin, esse aí. Acabou se tornando soldado. Esse aí é o Pan Hans Capone. We'll get anointed after the battle, Sir Hans. With booze. Que na legenda em português apareceu como Sir. Get ready! Aqui, na minha opinião, esse é um equívoco. Entendo que até para ambientar pode deixar Sir, mas não pode deixar Pan. Pan, que é muito usado na Polônia, na República Tcheca, medieval.
pelo que eu entendi, é Townbell. A rude awakening, eh? Make it count. Olha só o que a gente vai jogar. O padre. Fugir, viver para lutar outro dia. O segundo chama mais furtivo ou fortificado com poções. Dica valiosa. Ficha diminui sua reputação como comerciante. Se pagar uma dica comerciante para melhorar sua reputação. Interessante. Dizem que essa versão está muito imersiva. Olha só, tem muita coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi muita gente dizendo, né, que o primeiro jogo, o primeiro Kingdom Come, é muito difícil, é muito isso, não sei o quê. Mas, sinceramente, eu não achei o primeiro difícil, não. No primeiro, né, na hora que começa a invasão dos cumanos, você subiu ali no cavalo, pegou ali uma espada e se você souber mesmo investir, eu não sei se isso ainda é possível nesse, você mata ali todo mundo, todos os cumanos, pega os melhores, não vou dizer que são os melhores, mas pega equipamentos de muito boa qualidade logo no comecinho do jogo. Logo no comecinho do jogo você pega já muita coisa, pega armadura, né, pega sela, pega um monte de coisa boa, né, e ainda tem um cavalo que você vai poder usar por ali em combate já no comecinho do jogo. Ainda vai upar, claro, né, um monte de habilidades, incluindo habilidades de combate, por exemplo, com a espada. Então, eu não sei que dificuldade tem isso. Se tiver um pouquinho de noção de jogo, você vai conseguir jogar muito bem, você vai conseguir fazer bonito no primeiro Kingdom Come. Olha o tempo que está demorando, pessoal. Já tem aqui, eu acho que tem 2 minutos. Vamos cronometrar isso aqui. Que pelo menos comecei, soltei o cronômetro aqui no meu Costando, o meu novo relógio. A propósito, vocês sabem que eu adoro relógio, né? Comprei esse aqui na Rússia, um relógio bonito e tal. E cá entre nós, né? Cá entre nós. Eu não gosto muito de estar falando o valor das coisas não, mas esse relógio aqui, pessoal, eu gastei o equivalente a uns R$70, mas convenhamos que é um relógio apresentável, como vocês podem ver. É um relógio apresentável, é um relógio que inclusive tem cronômetro, né? Tem cronômetro, tem inclusive taquímetro, né? Taquímetro que você utiliza para medir a quantidade de giros. Então, é um relógio interessante, ponteiros a propósito. Ele não traz os números, né? Ele nem traz algarismos romanos, mas eu gosto dele. Seria algo que temos intermediário. Tem o meu relógio Kirov, que vocês já conhecem, que foi recentemente restaurado aqui na Rússia. Levou quase um mês para fazer esse trabalho de restauração. O relógio tem mais de 1000 séculos, né? Então, gente, coisas que são antigas precisam, né, de cuidados especiais para ter um bom funcionamento. E falando em antiguidade, a propósito, né, já me fizeram essa pergunta aqui, e recentemente eu revelei a verdade, dei a resposta. Nesse dia 1º de fevereiro foi o meu jubileu de 40 anos. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O meu ano de nascimento é o ano de 1985. Sou um filho do século XX. Orgulhosamente, considerando que esses chamados mileniais, zoomers, essa geração Z tem decepcionado cada vez mais. E claro que isso também não é por acaso. As respostas para isso aí nós vamos encontrar exatamente no século XX. O século em que
nós vimos a chamada morte das ideologias, um século em que nós vimos grandes transformações, dois sistemas hegemônicos em um embate que decidiu uma série de coisas e situações que acabaram resultando exatamente nisso que nós estamos vivendo hoje. Porque não adianta culpar o Zoomer, não adianta culpar o millennial, se os boomers não fizeram o seu dever de casa, se os boomers fizeram coisas erradas no passado. Então, quem serão essas pessoas para colocar o dedo no nariz do Zoomer e dizer assim, ó, você é um traste, quando o cara também foi um traste no tempo dele, quando o cara, né, fez muita coisa errada. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração exatamente para a gente não vivenciar aqui uma hipocrisia na tela. Olha o tempo que isso está... Olha, pessoal, eu espero que pelo menos a gente tenha jogo, porque o tempo que está carregando aqui não é brincadeira. Tenho que colocar esse jogo urgentemente já para ontem num SSD. Trocar o meu SSD que eu tenho hoje de 500 por um de 1 tera, né? Ou um de 1 tera ou até de 2 teras se tiver, que aí já seria, pelo menos o jogo eu sei que vai rodar. Agora o tempo que está carregando tá, pessoal, quanto tempo a gente já tem aqui? Olha, desde que eu dei a partida aqui no meu, já tem 5 minutos. Opa, tá aqui o jogo. Roda o nome. A gente começa com o padre Goblin. Godwin, over here! Get up there quick! Shoot him! Atirar. Tem da maneira de atirar. Ó, pessoal, isso aqui é uma novidade em relação ao anterior. Que a gente tem uma besta. Opa, acertei um. Mais uma ali. Mais um caiu. Vamos lá. Tem um caboclo ali, Eita, os caras estão atirando com arma de fogo. Mas aí é vontade. Oi! Acertei o cara. Tem mais um besteira. Bem na mira. Tem uma linha atirando de arma. You're not up to it! Menos um. Get ready! Here comes the outside! Godwin, move downstairs! We can handle it here! Menos um. On the line! Godwin, die! Get over here with that crossbow and point the line! Fill them with arrows! Bastards! Até que tá rodando legal o jogo. What the fuck are they waiting for? Pour fire onto them! Die, you brothers! Parece aqui. Get ready for another attack! This won't stop them! That's it! Godwin, draw your sword and follow me! Isso aqui, que diabo seja. Isso aqui tá lembrando, sabe o que, pessoal? Tá lembrando o começo de Call of Duty. Por alguma razão. Pode ser. Defenda, ataque, né? Você atira num, atira no outro. E já começou inventando um cara de Call of Duty. Mas tá legal, hein? O que vocês estão achando? Escrevam aí nos comentários. Derruba esse cara, derrubar esse cara. Eita, Bernardo, eu sei que ele quer. Não, cadê a espada? Cadê a espada, droga? Depois a tentativa de derrubar esse cara. Now you're finished, you want me to fuck
That won't work for me. Hey! Come and help me with this bastard! Nice hit! Ah, you got him! Knock down the ladder! I'm gonna shoot you! I'll shoot you an extra up! Três pernas. Like, don't poke at it. Just calm down. Oh, Dentes Fortuna, fucking you, Vat. Jesus. You're only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. Parecido com personagem histórico. A gente pode ir falando um pouco do assunto, né, que eu queria abordar neste vídeo, que são algumas novas mudanças que nós observamos nos Estados Unidos, agora com o início do mandato do Donald Trump, que anulou uma série de decretos que foram passados pelo Biden. E alguns decretos, pessoal, completamente absurdos e eu diria até que, de certo modo, inimagináveis. Vocês conseguem imaginar que a administração do ex-presidente americano, Joe Biden, passou, quer dizer, opa, olha só que beleza, pessoal. Gastou centenas de milhões, gastou bilhões de dólares para criar rato trans, cobaia trans, bizarro. Oh, Dentes Fortuna, you rat! Hans Capone What's that you keep yelling, Sir Hans? e o Henrique. Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Alden, whatever. What does that actually mean? O Dentes Fortuna Juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Berghoff and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir,
que não fala latim. Interessante. Ele agora, né? Ele termina, no caso. O gráfico não decepcionou. My word. That is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Berghoff must be made of money. Pirkstein. Pirkstein, para quem não se lembra, é um castelo ocidental. Interiorzão na cidade de Ratai nad Sázavou. Well, Henry, Agora é jogo. looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Concordar com isso. Of course I am. We'll show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest tavern. We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? But why didn't Uncle Hanush take care of it himself? Unless, maybe he's just testing me. Why? He must trust you not to botch it up. Otherwise, he wouldn't send you as his envoy. Of course! How could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Bohemia. The king is in captivity, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No! I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat! See now, there's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within reach. Sir Hans, how's it looking there in the back? All good, Oates. Just keep your eyes on the road ahead. Olha, Exactly. pessoal, If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, Nick. Oh, mais no, impressiona eyes like a horse. jogo, I don't ouço miss falar também, nothing. é o fato de que esse jogo, pessoal, foi feito na República Tcheca. A República Tcheca que é um paísinho desse tamanho. Você olha, a República Tcheca é um país desse tamanho. A população também é uma população minúscula. Eu acho que tem no máximo 10 milhões. O Brasil tem quase 220 milhões e não tem um jogo que pelo menos chegue aos pés dele. Quer dizer, existe algo de terrivelmente errado com o nosso país. A começar pelos políticos, a mentalidade deles. Hoje os políticos, não só os políticos, né, tem um preconceito enorme com telejogos. Tinha uma época que se você chegasse e falasse, né, sou gamer, era quase a mesma coisa que você falar que era outra coisa com a letra G. Além de ser outra coisa com a letra G, hoje você chegar e disser, você, né, o pessoal vai bater palma para você. Agora se disser que é gamer, Should we get ready bom, for a isso fight? aí está engatinhando no Brasil. They're wearing von Bergoff's colours. They're from Trotsky. Político de direita, de Surround them! esquerda, Don't let them get away! de Besides, gente que não tem o que stand a chance fazer, against them. acaba com o rendimento da criança. Don't do anything foolish, É fellas. falta de visão isso aí. Just follow my orders. Os jogos, antigamente era só Halt! um jogo como esse, por exemplo, que What are you retrata, after here? um episódio Is this importantíssimo usually how you greet visitors, Da- my good man? Idade Média, This is how we um greet episódio que armed antecede a strangers when Contra-Reforma. bandits are pillaging everywhere. Reforma que... Perdão, a Can you not Contra-Reforma não, a distinguish between a Pré-Reforma. noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these Reforma days. protestante que Who are you people? foi um período importantíssimo Sir Hans na Capon história, of né, Perkstein. a própria I bear a letter for Sir Otto von Bergoff from my master, Sir Hanush Anti-Reforma of foi a maior Leipzig. guerra de cavaleiros da Alta Idade Média, século XV. Tinha, aliás, tecnologias de ponta, né, de This is diversos indeed reinos, the né, seal of the por aí vai. Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas, Well, while my master
is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. Well, so it would appear we are enemies. Olha, a expressão facial do personagem tá fora de série, trabalho aqui. Vamos ver no que vai dar isso aí. O Henry We're not enemies. chegou ali, We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. Qual o seu estilo de jogo? O soldado gosta de ter uma arma na mão e usar uma armadura forte, mas também é famoso por seu temperamento explosivo. O conselheiro prefere resolver as coisas usando seu conhecimento, língua afiada e palavras gentis. Batedor gosta de se esconder nas sombras e resolver tarefas silenciosamente sem ser detectado. Escolha de estilo de jogo lhe dará alguns pontos de experiência iniciais, mas a escolha de quais características se desenvolverá depois, a decisão é sua. Ah, interessante, considerando, não sei como é que é o estilo, como é que é o Kingdom Come 2, mas a jogar pelo Kingdom Come 1, né, como o pai dele mesmo, o pai de criação, aconselhou, nem tudo se resolve só na briga, então aqui vamos começar como conselheiro e emissário. I'm Lord Capon's advisor and scribe, and now an envoy as well. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? Não. Interessante, ó. Eloquência, carisma, poder, coerção, dominação, intimidação. Isso aqui é tudo coisa que tinha no primeiro. Mas aparentemente agora, né, com novos ícones e uma nova interface. Tudo bem. We want to resolve conflicts, not to stir up more. Once more, I assure you we have no evil intentions. You can escort us to Trotsky, and everything will be explained there. That we can guarantee. Very well. Aqui a gente decide o estilo de jogo. É interessante a gente prestar atenção numa coisa. Ele começa basicamente como um garoto que não sabia fazer nada no primeiro. Aqui não, aqui é diferente. Aqui ele já é um cavaleiro, por assim bem dizer. Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem, then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall, and Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! What kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, captain at Trotsky. Thank you. Captain Trotsky. Trotsky. Sorry again. Parece com Trotsky. Farewell. Farewell. Olha a beleza com que... Well, this is a bit of a hold-up. What now? Well, since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. Pois é, reclamar de ficar And what about num those lugar bandits? Não Well, tendo they're probably mosquito, keeping tá their bom heads down, demais. what with that big patrol combing the woods for them. Mosquito é uma praga, pessoal. Na minha opinião, é uma criatura que
não tinha nem que existir. Mas é o tipo da coisa, né? Na natureza, na biologia... Come on, fellas! We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you, and you lot are rank! Talvez com a minha jaqueta de remo. Se bem que estava, porque essa... Depois de um mês ela teve a primeira lavagem. Essas coisas de remo a gente tem que ter um cuidado grande, pessoal, porque é coisa que a gente vai usando, vai suando e naturalmente vai pegando ali o mau cheiro e tem que ser lavado, tem que ser cuidado. For Christ's sake! Henry! Call off that damn dog before he wolfs down the last of our mates. Come here! What's all the fuss about, Mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Well, hoorah! Peace at last. That barking was a pain in the ass. Cachorro dele, o vira-lata vai aqui acompanha a gente no primeiro. Listen, would you have some scraps for Mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece of venison while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. Ei, salsicha bávara, salsicha europeia é uma delícia, pessoal. Não é como essas do supermercado, não. Mas quando forem à Europa, peçam uma salsicha que é outra coisa. Wouldn't you swap it for something? I might. Tankard has my ring. I lost it to him at dice, and if I go home without it, my old woman will send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, I'll see what I can do. Pela Europa, principalmente aqui na Rússia. Tem umas apostas muito interessantes. Come on, Conrad. What? Let's throw a few dice. For the love of God. Que tal jogar uns dadinhos pelo anel? I see you've got dice set up. Want a game? Sure. How's about spicing it up with a little wager? I heard you won a ring off Oates. Want to bet that? Fortune favours the brave, lad. But if you lose, you'll pay for everything I order in the tavern in Trotsky. All right? Eita. Vamos ver o que isso vai dar. Regras... É o mesmo jogo. É o Farkles, que é chamado. Combinações de pontos seguidos com 150. O que tem um só é 150. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a famosa cabeça do diabo, que é um Coringa. Isso não vai dar qualquer combinação. Bom, então vamos lá. Today's my lucky day. I can feel it in my bones. Então vamos tentar segurar. Opa, aqui tem uma combinação que eu estou vendo. Essa aqui são 300. Pontuar e passar. Vamos arriscar. Pontuar e continuar. Perdão. Ó. Vamos passar a partir daqui. Esses 50 mais pontuar e passar. Tem que segurar. Tem um dado extra ali que talvez seja ajudando. Eita! Que eu já estou na vantagem.
that'll do. Caramba. Ganhou. Que droga, meu. Ha-ha! That's just great. You can never have too... Caramba, já comecei perdendo. Vamos sentar. All right, let's carry on. Now I'll show you. We'll see whose side luck is on today. Mais uma vez. Opa! Comecei bem nessa. 600. Vamos arriscar. Vai passar. Muito melhor que na outra já. Só tomara que ele agora... Here. Tem chance. Vocês já jogaram esse jogo alguma vez na vida, pessoal? Eu vi o pessoal jogando ele em Praga, na República Tcheca. That'll do. Caramba, ele joga bem. Deixa ele ganhar de novo esse safado. Olha isso, olha isso. Basta ele agora conseguir sempre. Caramba! Wonderful! Ha-ha! My lucky... That's just great. You can never have too much ale. Want to try your luck again? Same wager. Nah. Vamos ver aqui. Já humilhação suficiente. Come on, Conrad. What? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda não vi aqui o inventário. Armadura. Parece que mudou pouca coisa em relação ao primeiro no inventário. Vamos ver aqui o que ele tem. Materiais, missão, outros. Groxa em 1403 aqui. Não é pouco, convenhamos. Tá de armadura, armaduras comuns e os materiais. Esse aqui tem aqui materiais e outros. Eu posso tentar fazer. Throw a few dice. For the love of God. How many times do I have to tell you? I ain't playing with you. Why not? Because you cheat. I do not. O cara trapaceia, tá And how come you always win then, eh? That's an easy one. I always win, because you always lose. Ah, o famoso baú, tá o baú comigo primeiro. Legal. Seriously, no, Conrad, my old mate. Opa, dado viciado. Transferir todos os itens. Mas esse aqui vai me ajudar. Realmente ele tá ganhando fácil demais, meu amigo. Leave me alone. I know you only too well. It's all one little game. One little game. And then you go and... Vamos tentar mais uma vez. How about playing one more time? Why not? But you'll have no... Ó, dado viciado. Confirmar. Come on, then. Show us what you can do. Unless you're playing for the first time. Dado viciado. É, podemos que não é das lugares, não, mas a gente tem. Agora que a gente vai. Dado viciado. Well, you're not afraid of anything. 300. Que droga. Ei. Esse dado dele tá... Ó, já vai ter 1000 aí. Vai ganhar. That's vai enough ganhar for de me. novo. Your turn. Parou logo ali. Antigamente era 1000, agora eu tô vendo que eles mudaram o critério de jogo. Pelo menos aqui nos dados.
3, 4 é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui já tem uma pontuação. O problema é que não vai ser lá grande para você contar e passar. O problema é que se não for, vamos tentar. Se você para dar errado no dele, vai ganhar essa. Ah, ganhou já. Toda vida ele só tira 3 de 1. Como é que pode um negócio desses? That's just great. You can never. Por isso o cara disse que ele é trapaceiro. All right, let's carry on. Now I'll show you. Aqui é só alegria esse jogo. I hope Lady Luck will be on my side. O nível de imersão, pessoal, desse jogo é Ixi, não saiu o dado viciado. Era pra ter saído, mas apesar do que a pontuação aqui também não foi ruim. Agora continua. Esse jogo aqui, pessoal, não sei se vocês sabem, mas ele é toda a vida da revés. Não foi com dado viciado, é um dado com vícios. Olha, pessoal, não sei se vocês sabem, mas esse jogo, ele é o jogo mais odiado pelo pessoal da lacração. É o jogo mais odiado. Vocês não conseguem imaginar a quantidade de escândalo que apareceu na rede, no YouTube principalmente. Muita gente reclamava por futilidades absurdas, né? Aquele pessoalzinho, aqueles sujeitinhos que acreditam em lacração, né? Que acreditam, olha só, dessa vez foi bom. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha isso! Aê! Ganhamos dessa vez. Pontuar e passar. Mother of... Damn your eyes. You played well. What's to be done? A bet is a bet. Here's your ring. O cara achando que ia pagar pra ele em tudo quanto Hey, era Conrad, de one little taverna, game, eh? né? Mas agora... Leave me alone! I know you only too well. It's all one little game, and then you go and take my last groschen. O aveia, um é aveia, o outro é caneca. O nome desses caras é comédia. It seems Tankard can't tell a 5 from a 6. I won that ring off him. You beat the bastard. Ha! You're a dab hand, Henry. Thanks. Will you give it to me? If I go home without it, the old woman will break her broom over my back. What will you give me for it? Well, embora seja jogo all I've got offline, here is vocês some grub. certamente já sabem Want a tanto sausage? primeiro quanto It's segundo venison. jogos offline. Right. And Eu enough acho games. que o Kingdom You won't Come easily podia find ter another mug uma who'll exchange a opção ring for a online sausage. pra esse Yeah, jogo, por yeah. exemplo, de True Farcos. enough. Farcos Online poderia ter, por exemplo, um duelo online, né? Agora, a questão é que o jogo online também requer toda uma estrutura que envolve um servidor e tal, uma série de coisas, mas fica aqui a dica, claro, para o Daniel Vávora, para outros produtores do jogo. Nicolas de Ratai. Olha, pessoal, o que eu digo que esse jogo aqui é um jogo que causou muitos escândalos. Tá vendo que tá com um pequeno probleminha aqui, não sei se seria por alguma configuração, mas Tankard, isso aqui é basicamente stop como with se that. fosse Your whistling is getting on my fucking nerves the whole way. Leave it off this evening. Come here. Jesus. Cadê? Come here. Aqui, alimentar. Here, mutt. Seleciona. Pronto. Agora comer e vai parar de encher o saco do povo. Mas enfim, qual foi o motivo desses escândalos? O que causou todo esse barulho em torno do Kingdom Come? Barulho que de certo modo até ajudou o jogo, porque, como se diz, a propaganda negativa também é propaganda. Por que ele é tão odiado pelo público woke? Por que ele é tão odiado por determinados segmentos, digamos assim, da blogosfera e da internet de uma forma geral? Porque esse aqui é um jogo histórico.
É um jogo que visa recriar um determinado período histórico. Então tinha gente reclamando que o jogo não tinha negro, que o jogo não tem gay, que não tem trans, né? Você fica imaginando um cavaleiro trans que de repente chega, bate em todo mundo. Então tinha gente reclamando, quer dizer, por essas utilidades absurdas. E por aí você tem uma noção do nível a que chegou esse tipo de movimento, que durante anos e anos recebeu o dinheiro da administração de Joseph Biden, da USA, quer dizer, aquela agência americana do qual eu já falei em outro vídeo, é para um monte de coisas inúteis e para financiar gente fútil. Dinheiro para financiar um bando de filha da puta fútil. O que essas pessoas agregam a esse mundo? Olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. O Daniel Vavra, né? O Daniel Vavra é um cara de direita. Isso é uma coisa que ele não esconde. Tem muita coisa que eu não concordo com relação ao que ele pensa, com relação à própria leitura que ele faz da história. Eu tenho muitas discordâncias com ele. Mas uma coisa deve ser reconhecida. Ele é um sujeito talentoso, que fez um jogo que fez com que o mundo inteiro conhecesse não somente a Tchequia, como também locais como Skalitz, como Sázava, como Ratai, dentre vários outros. Você vê que quase todo mundo hoje em dia que visita Ratai é exatamente porque o jogou esse jogo. Eu joguei o jogo, quero ver lá como é essa cidade mais velha, e vai até lá. É um jogo que faz com que você se interesse por história, né? Independente de você ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Olha, o meu professor, o meu professor de esgrima, o professor de história, que é o professor Klim Zhukov, ele fez uma live no dia do lançamento, né, no qual ele dá uma verdadeira aula, uma verdadeira palestra sobre a Idade Média, que é a especialidade dele. E quem é o Klim Zhukov? O Klim Zhukov é comunista. Você visita o Telegram dele, visita... Né? E aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é só o Klim Zhukov. Eu que tenho contato, né, converso com pessoas que fazem a recriação histórica, que são estudiosos da Idade Média, que praticam artes marciais medievais europeias. Aí você muitas vezes fica pensando, um cara desse deve ser um sujeito de extrema direita, né, monarquista. Olha, boa parte desse público que faz rema, pelo menos aqui em São Petersburgo, na Rússia, é comunista. Tem um, inclusive, que faz recriação do século XIX. Né? Século XIX, na minha opinião, é o tipo mais exótico de recriador histórico. Por quê? Porque recriador do século XX é algo relativamente fácil de você conseguir. A Segunda Guerra Mundial é quase um clichê, digamos assim. Né? É algo relativamente fácil. Idade Média, bom, é caro, mas também não é tão difícil assim. Agora, século XIX é outra história. Né? E tem alguns tipos de recriação histórica que são realmente, digamos assim, exóticos. Então, grande parte do público que recria, né, Idade Média, que vai para essas batalhas de cavaleiro, então é um pessoal de esquerda, né? Normalmente o pessoal que estudou história, né? Talvez até por causa disso. Não é nada de monarquista que acha que tem que estar beijando mão de príncipe, lavando a mão para poder beijar a mão do tal do Dom Bertrand, nada disso. Não, normalmente são pessoas, né, que têm uma visão de esquerda. No caso da República Tcheca, talvez, eu não sei como é a realidade lá, até porque eu não tenho conhecimento desse público. Conheço somente um rapaz, esse rapaz, me parece ser muito mais alguém com uma visão liberal, digamos assim, não diria que sou um direitista, mas enfim, o fato é que você tem as mais diversas pessoas jogando esse videogame, né? Jogando sem qualquer preconceito, mas o pessoal woke, o pessoal
né, o pessoal do Gamergate, as feministas, o pessoal do movimento LGBT, que é um movimento considerado extremista em vários países membros da ONU, porque muitas vezes se diz, porque o LGBT é proibido na Rússia. Não é só na Rússia, não. Tem um monte de países aí que proíbe isso aí, inclusive os Estados Unidos hoje já está, os Estados Unidos são um país considerado democrático, já está pensando inclusive em suspender, né, várias coisas que eles conseguiram impor, conseguiram enfiar goela abaixo da população durante todos esses anos. Então, quer dizer, quem são esses sujeitos para dizer, né, para estar querendo ditar ordens para jogo de videogame? E isso a propósito. Vocês falam, mas Cristiano, você está defendendo o direitista, o Daniel Vavra. Olha, não seja por isso, tem um jogo chinês, que é um jogo onde você joga com o Rei Macaco. O Rei Macaco, para quem não sabe, é um personagem da mitologia chinesa. Né? Rei Macaco, que é conhecido no original como Son Wukong. Son Wukong é daí que vem o nome Son Goku. O Dragon Ball é baseado em parte, né? Ele recebe ali uma influência do Rei Macaco. Quer dizer, o Goku seria o Wukong, quer dizer, o Goku seria o próprio Rei Macaco, não por acaso ele se transforma em Ozaru, né? Que é um gorila enorme, né? Que ele consegue, depois que ele atinge certos pontos de Ki. Então, quer dizer, os chineses fizeram um jogo, diga-se de passagem, belíssimo, um jogo belíssimo, que eu só posso recomendar, e foi um monte de feminista woke reclamar porque o jogo não tinha mulher, o que, aliás, é uma mentira, pelo que eu fiquei sabendo. E é sempre assim, sempre esses caras que fazem essas críticas medíocres, críticas que, claro, eles não fazem de graça, não. Eles fazem depois que eles recebem, dinheiro da USA. Eles recebem dinheiro da USA para criticar jogo, não é só jogo, né, claro, mas tem aqueles que recebem especialmente para isso, para criticar jogo, exatamente para pressionar os desenvolvedores do jogo a botar coisa que muitas vezes não seria cabível ali no jogo. Você vai fazer, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo. Vamos dizer que você vai fazer um jogo sobre o exército árabe durante a Primeira Guerra Mundial. Então não faz sentido nenhum em um jogo desses você botar, por exemplo, você colocar um oficial mulher. Não faz sentido você colocar uma mulher no jogo sobre o exército árabe. Por quê? Porque a gente sabe que a cultura, que a história daquele povo não aceita mulheres, por exemplo, nesse papel. Eles podem até aceitar mulheres em outras coisas. Eu não sou aqui especialista em Islã e muito menos especialista em Oriente Médio, muito menos em Arábia. Mas se você coloca uma mulher oficial do exército árabe, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, como fez o Call of Duty, isso aí é um contrassenso absurdo. É um contrassenso absurdo. Aí quando alguém faz uma crítica, por exemplo, a um jogo desses, é um jogo que é feito exatamente para agradar o público woke, aí o que esses caras fazem? Eles chegam nas redes sociais e ficam dizendo, olha só, tem alguns nazistas misóginos que estão criticando um jogo só porque tem uma pobre mulher. Quer dizer, o jogo tenta fazer inclusão e aí nazistas, misóginos, preconceituosos querem atacar o jogo. Quer dizer, eles trabalham exatamente dessa forma. É exatamente esse pessoal que agora vai ficar sem a mesada, sem a boquinha que eles recebiam da USA. Porque tudo isso é feito através de quê? Tudo isso é feito através de ONGs que muitas vezes se instalam em território, que se instalam muitas vezes em um determinado país, exatamente com o objetivo de promover determinado tipo de agenda. E essas ONGs, claro, elas não podem funcionar sem os seus twitteiros, sem os seus formadores de opinião, sem os seus professores. Por que muitas vezes tem professor que divulga, né, esse tipo de ideologia em sala de aula? É exatamente por isso. Porque muitas vezes o ONG vai chegar para ele e vai dizer assim, você divulga essa ideia aqui, né, que promove, né, nas palavras que promove inclusão,
e aí a gente te dá uma bolsa de estudo para você ir estudar, sei lá, em Harvard, para o teu filho e passar as férias na Disney, para você visitar um museu, sei lá, para você visitar um museu na Europa Ocidental, na União Europeia. Então, quer dizer, as coisas funcionam dessa forma, eles compram esses intelectuais. Vocês lembram daquele famoso livro Quem Pagou a Conta, de uma escritora britânica que listou ali várias personalidades que receberam dinheiro da CIA? Pois o que vai acontecer agora vai ser algo parecido. O comandante Robinson Farinazzo, mesmo essa semana, divulgou um site no qual você pode obter a lista de todos os profissionais que foram beneficiados financeiramente pela USA, ou seja, pessoas que receberam dinheiro, né? Pessoas que estavam recebendo ali a sua boquinha, a sua mesada para escrever besteira em redes sociais, para escrever besteira no Twitter. Essas pessoas não escrevem isso de graça, pessoal. Essas pessoas não tweetam de graça. As pessoas são pagas, são profissionais, são agentes pagos. Isso mesmo que eu acabei de dizer, são agentes. É verdade que muitos ali são pessoas que muitas vezes nem mesmo elas acreditam nisso que elas dizem, mas que querem dinheiro fácil. Então, dinheiro fácil para elas, se ainda usassem esse dinheiro fácil para alguma coisa de útil, eu até ficaria calado, mas a maioria delas faz isso apenas para benefício próprio, né? Para suas necessidades hedonísticas, digamos assim. Então, são pessoas de mau caráter. E no mundo dos jogos está cheio desses pseudo-jornalistas. Jornalistas que atacam jogos como Kingdom Come, como o jogo do Rei Macaco, exatamente para dizer que esse ou aquele jogo não promove inclusão, porque não tem um cavaleiro travesti, ou porque não tem uma papisa. Digamos assim, o camarada fez um jogo sobre o Vaticano. Não tem uma mulher sequer lá dentre os cardeais. Esse jogo é misógino, esse jogo é racista, porque o jogo também foi feito na Itália, em pleno Vaticano, no século, no século XIII, e não tem nenhum negro lá em meio aos cardeais da Igreja Católica Romana. E foi exatamente esse tipo de crítica que recebeu o Kingdom Come. Gente reclamando que não, porque o jogo não tem negro, não, porque o jogo não tem gay. Apesar de que essa segunda crítica, ela é uma crítica de pessoas que não jogaram o jogo, que não conhecem o jogo. Porque aqueles que acompanharam as minhas lives ainda no primeiro, sabem que, vamos colocar isso aqui entre aspas, tem sim um personagem que é entre aspas, né, um sodomita. Um sodomita que foi para um mosteiro, né, para ser mais exato. Ele não é exatamente um sodomita, por quê? Porque se a gente tomar como fato a trama do jogo, então ele diz que sente vontade. Ele diz que sente vontade de dormir com homens e que por isso ele foi para o mosteiro exatamente para se livrar do vício da sodomia. Então, a gente diz assim, um sodomita não é um sodomita entre aspas, né? Lembrando que o jogo, felizmente, ainda bem que não traz esse tipo de coisa, esse tipo de cena, né? Não tem nenhuma cena relacionada com isso. Traz um personagem e traz exatamente a forma como isso era visto na Idade Média. Como é que isso era visto na Idade Média? Era mal visto. Então, se isso era mal visto na Idade Média, não faz sentido nenhum você fazer um jogo histórico e colocar isso como sendo bem visto, colocar, sei lá, a grande parada gay no centro da cidade de Skalitz. Não vou nem falar aqui de Rataia, mas de Skalitz. Quer dizer, o jogo procura reproduzir fatos e mecanismos históricos de época. Então, faz sentido, por exemplo, num jogo cujo enredo se passa no interior da República Tcheca, você colocar lá um cavaleiro negão, não faz sentido. Por quê? Primeiro, porque não é a Netflix. Segundo, porque o jogo não se passa na África, se passa
no interior da República Tcheca, quer dizer, da Boêmia, como era chamado na época. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu estive em Praga, isso eu estou falando de Praga, que é uma cidade cosmopolita. Praga, eu não vi um negro lá. E nem uma negra, muito menos. Aliás, para não dizer que eu não vi, quando eu estive lá pela primeira vez em 2023, eu me recordo, tinha lá um sujeito, inclusive bem parecido, né, muito bem alimentado, um negão forte. O braço do homem era do tamanho da minha cabeça. Uma moça lá, loirinha, baixinha, o cara, pelo visto, se deu muito bem, digamos assim. E eu lembro que eu até vi quando eu ia passando de bonde pelo centro da cidade. O único que eu vi, o único. Então, isso a gente está falando do século XXI, estamos falando de uma cidade cosmopolita, onde você raramente vai ver um negro no centro de Praga, assim como no subúrbio também de Praga. Agora eu fico imaginando uma cidadezinha do interiorzão da Boêmia, da República Tcheca, em plena Idade Média. De onde que eles iriam tirar toda essa negada? Sei lá, um tour de mercadores africanos. Não é muito convincente não esse argumento. O que faria sentido seria o quê? E disso sim eu sou completamente a favor. O cara está reclamando porque no jogo não tem negro. Então ele poderia fazer o quê? Ele poderia enviar uma sugestão lá para o Daniel Vavra, uma sugestão que talvez ele fosse estudar, mas também não é tão simples assim. Porque uma coisa é você fazer um jogo ambientado no seu próprio país. Outra coisa é você fazer um jogo ambientado em outro país, em outro continente que talvez você nunca tenha visitado. Mas enfim, qual teria sido a crítica pertinente, se é que a gente, seria nem uma crítica, mas uma sugestão? Seria mandar uma sugestão pro cara, faça um jogo aí, por favor, sobre o reino de Aksum. Reino de Aksum, que depois acabou se tornando a Etiópia. Como é o caso, por exemplo, do Civilization. Civilization tem negro. Agora, quem é o negro no Civilization? Quando você joga, por exemplo, quando você encontra, no caso, a civilização Zulu, aí você tem lá o Shaka que era o líder dos guerreiros Zulus. Você tem Aksum, que no caso é a Etiópia, você tem um líder negro que é um líder africano. Você tem o que mais? Você tem o Egito, você tem lá um líder negro que é o líder do Egito. Então, quer dizer, nessas condições, se você quer negro em jogo, você pode pegar uma civilização cosmopolita, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, como é o caso de uma civilização multirracial, como é o caso do Brasil contemporâneo, até mesmo o próprio Brasil colônia, ou fazer um jogo sobre que se passa, por exemplo, na África. Aí sim faz sentido. Aí você vai poder ali colocar quantos negros você quiser. Mas eu quero colocar um jogo que tenha negros. Você faz sobre o Império Romano. Você vê que Roma era uma cidade cosmopolita. Aí faz algum sentido você ter um negro, por exemplo, no centro de Roma. Mas você vai fazer um jogo, por exemplo, sobre, uma civilização nórdica, sobre a civilização eslava. Ou ainda sobre o interiorzão, porque os vikings ainda davam voltas pelo mundo, ali pela África. Mas você faz um jogo sobre o interiorzão da República Tcheca, é uma coisa que não faz sentido. Vamos colocar um personagem trans. Isso é coisa que na Idade Média não existia, essa história de trans. O que existia era o quê? Era o hermafroditismo, que é um problema genético. Ou talvez ali, os turcos, ou você teria que fazer um jogo sobre os turcos, porque os turcos eles tinham a prática do bate-base, a prática no qual eles normalmente eram homens escravizados, garotos que recebiam roupa de mulher
e que normalmente dançavam e se prostituíam. Aí faria algum sentido você fazer um jogo medieval com um travesti. Mas isso aqui não é o caso. Se trata de uma civilização, quer dizer, que tinha outros princípios, uma base completamente diferente. Então, o jogo hoje é atacado exatamente por pessoas que militam por essas ideologias woke, que é uma ideologia que recebeu financiamento e patrocínio da USA, a Agência Americana de Desenvolvimento, que é, por assim dizer, uma fachada da CIA. Vamos ver o que ele está chamando aqui e jogar um pouco mais, e ficar só pegando that was a tight thing with the captain, eh? Eu dei um jeito. Não foi legal. It looked for a while like we'd be charging at each other. I must say, I wasn't expecting that bastard to start on me. Yeah, I could tell. But we managed the situation all right in the end. He even apologized to us. If Hanush had seen it, maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, hey. All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. Recebeu uma espada de treino. Ah, legal. Agora você tem que colocar primeiro a coifa e só depois você coloca o elmo. Aqui não é Warcraft, não. Warcraft você pode botar uma armadura pesada mesmo estando sem camisa. Por aí você vê o nível de imersão desse jogo. Então, acho que isso aqui basta. Você vendo ali que tem alguns cadeados. Pegar a armadura e espada. A armadura acho que já conta como armadura. K e L. Ele está equipado agora dessa forma. Bom, vamos lá. Vamos ver no que isso aqui vai dar. Ao mesmo space para pular cerca. Falar. Vamos começar a esgrima. So, should we start? Ready? Esgrima traduziria como treino. Let's start. Draw your sword. Hang on. This time, I'll take the lead. I just can't wait. Então primeiro é o que? Primeiro é sacar a arma. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Ah, primeiro tem que... Pronto, agora sim. Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself while you're attacking. You still have to take care you have strength left to defend. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Ataca mesmo. Defend yourself properly. Good. Good. Why don't you cover yourself? That's the way. Nice. That's enough.
No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. Pretty good. Too soon. You're doing great, Henry. Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready. Nice. You've got to block the strike first. Good, Henry. Too fast for you, am I? Block it. Well, hey, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered. Where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. Nice, Henry. Ha! Got ya. No, no. That way I can block you easily. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? All right. 100 groschen it is. Defend yourself! Nice technique! Did you see that? Off to a good start. Agora é diferente o cliente. Ele tá recuperando fôlego. Recuperando fôlego, o fôlego aqui acaba rápido. How did he do that? Parece bem mais fluido o combate agora, na minha opinião. O que você tá achando? Don't hold back! Weren't expecting that, were you? So rápido. And another. Tem umas sequências que... Oh, you haven't got a hope. Dois golpes de perder o fôlego inteiro. Oh, you haven't got a hope. Come on, Henry.
Derrotado. É isso I aí. yield. Enough. Oh, for fuck's sake, you're unstoppable. Oh, you won the bet, fair and square. I'll settle with you when we get to Trotsky. Now let's go and eat. That swordplay gave me Aqui quite tem an que appetite. administrar bem a questão do fôlego, porque eu não sei se é porque tá no início do jogo, mas ele perde rapidinho o fôlego. Parece até eu quando fiquei gripado aqui. So who won, gentlemen? Basicamente dá alguns ataques e It seems this isn't my day. puxar bem fundo. I Isso knew I que shouldn't have era bet with de you. roupeira. You've improved since that last Mais time in velho. Ratai. Ratai, eu acho que ele perdeu. Como acabou? That time we had a wager for your bow. How did it actually end up? Henry, that was no time ago at all. Did you get a bang in the head? And of course, I won. So much has happened since then. Feels like an eternity. God's truth. We had no lack of excitement. Anyway, I kicked your ass because I'm a master with a bow. Indeed. Almost as good as with your tongue. Oates, what's this food supposed to be? What's left of our supplies? Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. Cara, na descrição deste vídeo. Agilidade. Agilidade é sempre bom, mas ela podia ter ficado conosco até de manhã, vitalidade. E com Marisa Eloquência. Como que ela faz isso? Ah, a vitalidade é bom porque ele né, aguenta mais tem mais fôlego durante a luta. And if he hadn't started acting like a twat, he could have carried on with us until dawn. He'd have to get his brain out of his crotch for that. But I still can't figure out how you didn't have a sick head after. Mine was ringing like a church bell all day. It seems I'll have to give you some lessons in the art of drinking. Ha! I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. E agora, cadê ela? She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? She's brave. She saved my life when I went back to Scallis after it was razed to bury my parents, and a bunch of mercenaries attacked me. And that's all I'll say. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Ah, tem mosquito sim. Apart from them. Não tem floresta, não tem lago sem mosquito. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Vira-lata. Ah, isso aqui é habilidade também. Atividade, sobrevivência, erudição. Eu precisava de paz e tranquilidade. Erudição sempre é... Eu o tempo todo com você. Ah, se bem que furtividade sempre é bom também. É que é pra roubar as coisas. Erudição é bom, pra ele vai ajudar um bocado no começo, mas vamos pegar furtividade. E a erudição eu acho que naturalmente ele vai aumentar. Procurando um abrigo de sobrevivência.
Vamos pegar aqui, atividade. In the camp, with you lot. It was Conrad's turn to gather wood. I wasn't hungry yet, so I stretched out for a bit by the horses. Oh, yeah? Where? You didn't see it. I was going for wood. It was getting dark. I reckon he just overlooked me. You gave me a nasty shock when you came out of the darkness. You're as quiet as a mouse, and that's the truth. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? Von Berghoff. Eu não... I've already told you all I know. Von Berghoff is a very important nobleman, the royal chamberlain. He administers the country for the king, collects taxes. It's like this. There's the king, then him, Cada resposta then a que very você dá big aqui gap, tem and then me. consequências And I, mais tarde no jogo. we Então, are se eles envoys falar uma sent to besteira, offer him eles an vão alliance. lembrar, I você heard he pode- insists on having the finest swords. And that he's got a ser big negativo collection, pra all você. kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. Concordo com o que ele disse. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Espada é uma arma desse... Ah, interessante. Prefiro massas, armas pesadas. Posso me virar até sem arma, prefiro atirar. Pontaria que vai ajudar um bocado. Mas... vai usando isso de espada, então vamos... É uma arma excelente. E eu concordo com ele. Realmente é uma arma excelente. Apesar de que com arma pesada, se essa turma toda usar armadura que nem eles estão usando aí... Parece que nesse segundo, no segundo, dizem que o fator armadura influencia muito. A espada vai fazer um monte de coisa contra a armadura, mas o que vai realmente derrotar o cara vai ser uma massa. Vamos botar aqui, prefiro massas. Arma pesada. I prefer other weapons. Proper ones. When you take a mace in your hand, a nice chunk of metal, you know one good blow will do the job. No dancing around in circles, just smash. Too right. I feel like a king when I got a nice big cudgel. I'm surprised you didn't say a sword, since you never stop going on about the sword Ishvan Toth stole from you. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. No, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Ishvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won, so Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. Uma coisa que é muito importante a gente entender, pessoal, em jogos No de thanks. Idade Média, não somente I must em wash myself jogos, down a bit. mas My de uma words forma geral. exactly. É, a We gente can't turn up entender at que Trotsky naquela tomorrow época in não this existia state. essa noção de estados nacionais como existe hoje. Então, naquela época, a lealdade normalmente era a famílias, a nobres medievais. Por isso que muitas vezes eles estão falando desse ou daquele nobre, né? A lealdade a Sigismundo da Hungria ou Venceslau da Boêmia. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor.
E sendo bem Are you sincero, really going to pelo bathe que eu there, Sir estudei da Hans? história, It don't look none too safe a eu spot to me. já li muito Oh, sobre os don't be dois. such an old woman, Eu prefiro o Oates. Sigismundo da Hungria. Bring some wine to warm our blood. You know, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's Mas wounds. também é I've been higiene. away Se from não Rathe tomar um banho, in se não estiver ages. no ponto, vai ser here, problema mais I tarde. intend Vai pegar um monte de doenças. a little. É isso aí que ele acabou de fazer para você tirar uma Blasted armadura, mesmo, pra iron você vestir. shirt. É sempre uma boa ideia você ter um servo para ajudar. Você sozinho, que nem Cavaleiro do Zodíaco, isso aí que... isso aí na vida real é muito diferente. Christ. Por aí você vê o quanto Will I é ever live to imersivo see esse his jogo. young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Vou jogar mais 5 minutos só e vou depois pra academia, pessoal. You're right Também about our tenho stench. que fortalecer meu Let's hope this water isn't antebraço too cold. para não Wouldn't want cansar your na hora pride de and joy segurar a shrinking. minha roupeira. I'm more worried about it being too deep. Come on. Oh, that really shrivels the old ball sack. Ih, já tem moças por aí. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans. A gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Down, Henry. We've got to sneak Muito closer. obrigado e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que esse é um canal independente e todos aqueles que quiserem de alguma forma contribuírem para o canal podem fazê-lo através do nosso Pix, cristianoatrad@gmail.com. Continuem com o canal Camarada Comissário Cristiano com vocês neste vídeo de Kingdom Come.